gratidão e a obra de Deus em nós. Texto base, Filipenses 1, 6. A certeza de que Deus completa a sua obra. Leituras da semana. Passagens para estudo. Filipenses 1, 18. 1 de Coríntios 13, 8. Jeremias 17, 9. Colossenses 12. 1 de Pedro 4. Salmos 9, 5. Isaías 30, 21. Verso para memorizar. Filipenses 6. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O estilo de Paulo. Saudações que revelam o coração. Paulo inicia suas cartas com graça e paz. Expressa gratidão constante pelos irmãos. Suas palavras são mais que formalidade, são teologia viva. Graça e paz, dons divinos. Nossa experiência espiritual. A graça de Deus nos alcança de forma profunda. A paz de Deus gera harmonia e esperança. Até os anjos não compreendem totalmente essa experiência. Gratidão no nível humano. Relacionamentos e aprendizado. Pais desejam que seus filhos reconheçam seu amor. Todos cometemos erros e aprendemos com eles. A gratidão humana reflete, ainda que imperfeitamente, a gratidão a Deus. O exemplo de Paulo para nossa oração. Como suas palavras nos inspiram. Gratidão constante. Intercessão pelos irmãos. Confiança na obra de Deus. Modelo para fortalecer nossa vida de oração. Conclusão. Vivendo a certeza da obra de Deus. Deus começou algo em nós. Ele mesmo completará. Caminhamos com gratidão, amor e esperança. Comunhão no Evangelho, Filipenses 1, 3, 8. Uma reflexão sobre a gratidão, a parceria e a obra contínua de Deus na vida dos crentes. A gratidão de Paulo. Paulo inicia a carta agradecendo a Deus pelos filipenses. Sua gratidão nasce da comunhão constante e fiel desde o início da obra missionária. A comunhão cristã. Paulo carrega os filipenses no coração. Ele anseia por eles com a afeição de Cristo Jesus. A comunhão é afetiva, espiritual e prática. A intercessão de Cristo. A comunhão de Paulo com a Igreja reflete a intercessão de Jesus. Assim como o sumo sacerdote levava as tribos no peito, Cristo leva seu povo diante do Pai. Quinónia, parceria no Evangelho. Comunhão, quinonia, expressa parceria profunda. Os filipenses participaram dos sofrimentos e do ministério de Paulo. Apoiaram financeiramente e espiritualmente. A prisão como oportunidade. Paulo vê sua prisão como ocasião para defender e confirmar o Evangelho. Ele evangeliza guardas e visitantes. Sua preocupação maior é a glória do Evangelho,
não seu futuro pessoal. A boa obra de Deus. Deus iniciou a obra da salvação e transformação nos crentes. Ele mesmo a completará até o dia de Cristo. Segurança espiritual e esperança futura. Aplicação pessoal. A boa obra de Deus continua em nós diariamente. Ele molda nosso caráter e fortalece nossa fé. A obra será plenamente concluída na volta de Cristo. A oração que transforma. Filipenses 1, 9, 11. Uma visão geral da oração de Paulo e do seu foco na maturidade espiritual e no bem-estar da Igreja. O contraste com pequenas orações egoístas. Paulo não ora por necessidades pessoais, mas por crescimento espiritual da comunidade. A oração cristã deve mirar mais alto do que desejos individuais. Amor que cresce mais e mais. Paulo pede um amor que cresce continuamente, guiado por conhecimento espiritual e discernimento. Esse amor nasce da comunhão com Deus e da sua palavra. Discernimento para aprovar o que é excelente. Discernir significa distinguir o que é bom do que é prejudicial. Objetivo: viver de forma pura e irrepreensível. Sinceridade, julgada à luz do sol. Vida transparente, sem duplicidade. Ação pura, clara e honesta diante de Deus e das pessoas. Não causar escândalo. Viver de modo a não ser obstáculo para a fé de ninguém. Palavras e atitudes que aproximam, não afastam. Justiça que vem de Cristo. Não temos justiça própria, ela é recebida por meio de Cristo. Tema central nas cartas de Paulo e essencial para a vida cristã. Como fazer o amor crescer. Comunhão com Deus. Estudo da palavra. Prática diária do amor. Discernimento nas escolhas. Vida sincera e transparente. Prioridade no bem dos outros. O amor é o centro da vida cristã. 1 de Coríntios 13. Discernimento espiritual aplicado. Filipenses 1, 12, 18. Como Paulo interpretou a sua prisão e o que isso nos ensina sobre fé, propósito e confiança em Deus. A preocupação dos filipenses. Os filipenses temiam que a prisão tivesse interrompido o ministério de Paulo. Epafrodito foi enviado para cuidar dele e verificar sua condição. A surpreendente visão de Paulo. Paulo via sua prisão como algo positivo. Ele acreditava que suas correntes estavam servindo ao avanço do Evangelho. O Evangelho avança mesmo na prisão. Guardas romanos ouviram sobre Cristo. A fé de Paulo inspirou outros a pregar com ousadia. A mensagem alcançou lugares inesperados. Reações contraditórias na igreja. Alguns pregavam por inveja e ambição, tentando se promover. Outros, sinceros, tornaram-se ainda mais dedicados ao Evangelho.
coração humano revelado. A prisão de Paulo expôs motivações internas. Jeremias 17, 9 lembra que o coração humano é enganoso e precisa ser transformado. O exemplo dos fiéis. Os que amavam Paulo foram encorajados por seu testemunho. Falaram onde antes se calavam e foram onde antes temiam ir. Lições para nós. Deus transforma situações difíceis em oportunidades. O discernimento espiritual muda nossa perspectiva. O sofrimento pode inspirar outros. Mesmo sem entender, podemos confiar em Deus. Fé, amor e esperança. A gratidão de Paulo pelos Colossenses. Introdução ao contexto da carta. Paulo escreve a uma igreja que nunca o viu pessoalmente, mas pela qual ora constantemente. A gratidão de Paulo. Sempre damos graças a Deus por vós. Paulo inicia exaltando a obra de Deus na vida dos colossenses, mostrando seu cuidado pastoral mesmo à distância. As três virtudes: fé, amor e esperança. Paulo agradece a Deus por três virtudes presentes na igreja: fé em Cristo, amor pelos santos, esperança guardada nos céus. Dons que vêm de Deus. Virtudes que não são mérito humano. Essas virtudes são bons e perfeitos dons vindos do Pai. Tiago 1, 17. A fé nasce do amor de Deus, a esperança nasce da fé. A palavra da verdade. O Evangelho que transforma. O Evangelho é confiável, eficaz e vivo. Ele produz fruto porque é a palavra da vida e cumpre a vontade de Deus. A expansão do Evangelho. Por todo o mundo. Em apenas 30 anos, o Evangelho se espalhou amplamente. Estradas romanas ajudaram, mas o poder de Deus foi o fator decisivo. A esperança guardada nos céus. Uma herança incorruptível. A esperança celestial é segura, imutável e independente do nosso mérito. Ela transforma a vida porque nos dá segurança, direção e consolo. Conclusão. Vivendo pela graça. Fé, amor e esperança são frutos da ação de Deus. O Evangelho continua produzindo vida e transformação em todos os que creem. A oração de Paulo por Colossenses 1, 9, 12. Visão geral dos pedidos de Paulo e do caminho espiritual para conhecer e viver a vontade de Deus. Oração por conhecimento da vontade de Deus. Cheios do conhecimento da sua vontade. Sabedoria e entendimento espiritual. Conhecer a vontade de Deus exige confiança, entrega e dependência dele. 4 fontes da vontade de Deus. Como Deus revela sua vontade. 1. A Bíblia. 2. Espírito de profecia. 3. Circunstâncias providenciais. 4. A voz do Espírito Santo. A Bíblia como fonte suprema.
lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus ilumina o caminho e orienta decisões. Andar dignamente do Senhor. Chamados a viver de forma coerente com a fé. Deus nos torna dignos pela graça. Andar igual estilo de vida guiado pelo Espírito Santo. Obediência à lei de Deus. Agradar a Deus em tudo. 3 expressões práticas. Frutificar em boas obras. Crescer no conhecimento de Deus. Viver em gratidão constante. Fortalecidos com poder. Paciência, perseverança e alegria. A força espiritual vem de Deus para enfrentar desafios com fé e esperança. Como saber se Deus está guiando? Discernindo a direção divina. Alinhamento com a Bíblia. Confirmação profética. Portas abertas, fechadas. Paz e convicção do Espírito Santo. Confiando em Deus, fé, dependência e missão. Nossa limitação em planejar. A vida humana é instável e imprevisível. Não temos sabedoria para moldar nosso próprio futuro. A ansiedade nasce quando tentamos controlar o que não vemos. O exemplo de Abraão. Abraão obedeceu, sem saber para onde ia. A fé verdadeira segue a direção de Deus mesmo sem clareza total. A vida cristã é uma jornada de confiança. O exemplo de Cristo. Cristo não fez planos independentes. Ele recebia a direção do Pai dia após dia. Somos chamados a viver com a mesma dependência. Deixar Deus planejar. Muitos fracassam por confiar apenas em seus próprios planos. Deus dirige melhor do que nós, pois vê o fim desde o princípio. A confiança infantil é o modelo recomendado. Gratidão e confiança. Temos mais motivos para agradecer do que percebemos. A gratidão cresce quando reconhecemos a atuação de Deus. A confiança se fortalece pela experiência diária com Ele. Os erros de Israel e da Igreja hoje. Incredulidade, murmuração e mundanismo atrasaram Israel. Os mesmos pecados atrasam a missão da Igreja atual. Se fôssemos fiéis, o mundo já teria sido advertido. Chamado final. Deus nos convida a confiar, obedecer e avançar pela fé. A missão depende de nossa consagração. A promessa permanece, Ele guiará nossos passos.